eu sou a Esté, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o empate entre Fluminense e Santos em 0 a 0 pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Eu não sei nem por onde começar, o Santos fez mais um jogo ruim. Eu não gostei nem um pouco do que eu vi. A gente conseguiu empatar fora de casa, eu acho que é um ponto para se valorizar e não para se comemorar. Porque o Santos precisa de mais no campeonato, né? Apesar de ele estar só começando, mas o Santos precisa de mais, muito mais, porque o jogo que foi apresentado ontem é mais do mesmo que a gente está acostumado a ver nos últimos tempos, e eu não quero me acostumar a ver o Santos jogando mal desse jeito e achar que tá tudo bem, porque a gente sabe que não tá. O Santos foi a campo ontem com a mesma proposta que foi contra o Banfield no meio da semana pela Copa Sul-Americana, que era se defender e contra-atacar. Só que não conseguiu fazer isso. A gente teve alguns contra-ataques, mas enfim, não levaram perigo nenhum pro Fluminense, porque a gente não conseguiu finalizar. E quando a gente não conseguia pegar o contra-ataque, a gente dava chutão. E nesse chutão, a gente simplesmente apenas devolvia a bola pro Fluminense. Então, assim, em 90 minutos finalizamos apenas 3 vezes. Porque eu digo que a gente deve valorizar esse empate. Porque é um empate fora de casa. Mais do que isso, porque o Santos não mereceu vencer em nenhum momento. A gente não jogou para vencer. A gente jogou para empatar. Eu acho que quando um time só busca se defender e não busca atacar o adversário, enfim, o empate tá de bom tamanho, né? Porque se a defesa trabalhar de forma eficaz ali atrás e não tomar nenhum gol, 0 a 0, um pontinho garantido, e é isso. Foi isso que o Santos fez. Contra o Banfield não deu certo, contra o Fluminense deu certo, mas a gente não pode viver dessa forma, né? Eu acredito que o Santos tem jogadores ofensivos que podem sim ser explorados para que a gente consiga ter um ataque um pouco mais consistente. Eu não gostei das substituições que o Busto fez. Ele tirou Marcos Leonardo, Ricardo Goulart, jogadores que eu acho que não deveriam ter saído. Eu teria optado por Zanocelo e por Maranhão, que não estavam jogando bem ali no meio campo. Tudo bem que ele tirou o Zanocelo depois para a entrada do Sandri, mas isso foi quase no final da partida, quase que acaba não surtindo nenhum efeito no jogo. Acho que se ele tivesse mexido antes, o jogo poderia ser outro. Ele tira o nosso centroavante, coloca um ponta, e aí? Ele vai lançar ali na área, quem é que vai chegar para cabecear, para finalizar no gol? Não tinha ninguém, porque ele tinha tirado o nosso centroavante. O Marcos Leonardo não foi bem hoje? Beleza, mas a bola não chegou nele. A única jogada que ele teve que realmente quase levou um certo perigo pro Fluminense no segundo tempo foi o lance que ele foi derrubado dentro da área depois do empurrão, que enfim, não foi marcado absolutamente nada, né? O VAR nem sequer revisou o lance, porque enfim, é Santos. Quando se trata de Santos, o VAR nem aparece, ele é como se não estivesse lá. Outro lance também que eu achei o cúmulo não ter sido marcado pênalti foi o último lance do jogo em cima do Brian. Gente, pelo amor de Deus, se aquilo ali não é pênalti, eu realmente não entendo nada de futebol. Foi pênalti, claro, não marcado. E adivinha, tinha VAR na partida. Pode acreditar. Mas não foi marcado nada. Vale a pena reclamar de arbitragem diante do jogo que o Santos fez? Não vale. Mas querendo ou não, se tem pênalti no jogo, tem que ser marcado, pô. Todo jogo marca um pênalti pro Palmeiras. Ninguém tá nem aí se marca todo jogo. Se é pênalti, tem que ser marcado. Então por que pra gente não é? Por que pra gente o VAR não funciona? Mas enfim, esse vídeo não é pra reclamar da arbitragem, apesar de ter sido um lance claro e que poderia ter mudado o resultado do jogo. Não é pra isso, é pra falar do Santos. E o Santos não foi bem mais um jogo. O Santos jogou mal, sim. Mas foi bem defensivamente. Só que o futebol não é só se defender. Futebol é atacar. E o Santos não fez isso. Nem ontem, nem contra o Banfield. Não vem fazendo isso. E isso tem que mudar, cara. Tem que mudar, porque a gente tem nomes lá na frente que podem fazer a diferença no ataque. A gente tem o Marcos Leonardo, que sabe fazer gol. Tem o Lucas Barbosa, que sabe fazer gol. Quando o Ângelo estiver voltando apto para jogo, a gente vai ter um Ângelo que sabe fazer gol. Tem aí o Brian e o Julio que chegaram e com certeza sabem fazer gol. Então assim, a gente tem que extrair o melhor desses atletas e trabalhar no nosso ataque também. Não gostei do jogo que o Santos fez. Eu acho que esse ponto precisa ser valorizado. Mas assim, o Santos pode mais. O Santos pode mais e precisa mostrar mais. Porque com esse futebol vai ser um campeonato sofrido, gente. Vai ser um campeonato sofrido e a gente não quer isso. E o Santos precisa acordar logo. O Bustos precisa encontrar
um jeito de escalar esse time de uma forma que funcione. Simplesmente não temos mais tempo para testar jogadores. Agora a gente tem que encontrar uma escalação ideal. Antes de finalizar o vídeo, vamos falar então do Maicon, que fez uma boa partida, conseguiu se redimir dos erros que teve lá no jogo contra o Banfield. Eu espero que esse seja o Maicon que a gente tenha contratado. Um Maicon seguro, um cara que desarma bem, enfim, que se posta bem defensivamente, e não o Maicon contra o Banfield. Eu espero que a gente veja mais esse Maicon. E o outro que fez uma boa partida foi o Fernandes, né? No vídeo passado eu chamei ele de Rodrigues, mas onde eu digo Rodrigues, entenda Fernandes. E ele foi bem contra o Banfield, foi bem contra o Fluminense, e eu espero que ele siga nessa constante, porque a gente precisa de jogadores que joguem bem constantemente, porque que ficam oscilando, a gente já tem muito. Mas é isso, gente, não vamos comemorar empate, mas vamos valorizar esse pontinho fora de casa, porque no fim das contas, querendo ou não, foi positivo pra gente. A gente só não pode mascarar o que foi o jogo e ficar comemorando esse pontinho, porque, enfim, a gente tem que analisar o que foi o jogo, e o Santos não jogou bem mais uma vez. Dessa vez, teve a estreia do Brian e também do Julio, então, assim, precisamos encontrar uma escalação ideal. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!